olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. Quantos entendem que cada pessoa, ela tem algo na sua vida? E sabe o que eu entendi, meninas? Nós temos que ser autênticas. Nós temos que ser nós mesmos. Nós não temos a necessidade de buscar ser parecido com ninguém. Não temos necessidade de falar como ninguém. Vestir como alguém. Falar, pregar as mesmas. Você já parou para analisar que se a gente não vigiar, a gente começa, até para falar de Deus, você quer copiar alguém que você admira, né, que você ouve muito, e aí você começa a querer copiar aquela pessoa para falar. Mas nós não somos ecos, nós somos uma voz, e cada um de nós temos o nosso estilo que o Senhor criou. E Ele nos fez únicas, Ele nos criou únicas. Então, toda vez que a gente busca imitar alguém, que a gente busca viver, né, a vida de alguém, vamos dizer assim, ele se entristece. Porque, assim, entendam, você pode admirar uma pessoa? Pode. Você pode servir alguém a ponto de estar debaixo ali, né, do manto, caminhar. Podemos e devemos. A Bíblia nos ensina isso. Nós podemos ver isso em vários lugares na palavra. Nós podemos ver entre Elias, Eliseu, Ruth, Noemi, entre outros. Mas a gente não pode perder a nossa identidade. E muitas vezes nós temos entregue a nossa identidade por um professor que a gente admira, uma professora, um profissional, um amigo, um pastor, uma pessoa que canta. Mas o Senhor, Ele quer que nós assumamos aquela identidade que Ele nos deu. Amém? Que nós devemos entender que nós somos únicas e insubstituíveis. Tem gente que fala assim, ninguém é insubstituível. Eu não acredito nessa conversa. Porque para o Senhor, Ele criou algo para você que ninguém vai substituir. É diferente de propósito. O propósito do Senhor se cumpre sempre. Se você não der lugar para que o propósito se cumpra, Ele vai levantar outra pessoa e o propósito dele vai se cumprir porque Ele é Deus. Mas quem tinha que ter feito aquilo era você, ficou o espaço. Então você é insubstituível. Amém? Vamos dizer, todo mundo, eu sou insubstituível. Eu sou insubstituível. Mais uma vez, 3 vezes. Eu sou insubstituível. Eu sou insubstituível. Vocês não têm noção de como eu demorei para entender isso. Como eu demorei para entender isso. Eu achei que todo mundo tivesse uma importância e eu não tinha. Todo mundo eu julgava mais importante do que eu. Mas não é porque lá em Filipenses fala que você tem que sempre julgar o outro mais importante que você. Mas não era naquele sentido, sabe? Era no sentido de se sentir inferior. E lá em Filipenses ele fala, mas não é no sentido de você ser inferior. Ele fala de você amar e valorizar a necessidade do teu irmão mais do que a sua. Amém? Então a gente vem buscar estar com o coração correto. Meninas, nós vamos bater papo. Quando eu falei que ninguém é igual a ninguém, a forma que o Senhor achou em mim de falar não é igual a de ninguém, é a minha, a que Ele criou, a minha identidade. E nós vamos falar por aí muitos anos ainda, igual a Tamires acabou de cantar. Eu irei por aí. Nós iremos. Nós vamos nos ver muito ainda. Mostrando a identidade de Cristo em nós. Amém? Então, eu quero conversar com vocês o seguinte. Como talvez essa vai ser a última oportunidade que nós teremos nesses dias de falarmos, assim, eu e vocês, eu quero primeiro falar muito obrigada porque vocês estão aqui. Eu sei como foi difícil para algumas barreiras, situações complicadas para não chegarem até aqui. Vocês são valentes, guerreiras e vitoriosas. E eu louvo ao Senhor por isso.
muito obrigada pelo esforço de vocês estarem aqui. Vocês vieram sem nem saber o que era. Vocês viram, teve pessoas que me ligou e falou assim: pastora, eu vi, olha, o que me chamou a atenção foi curadas para curar. Não foi outra coisa, foi só curadas para curar. Amém, queridos. Realmente o Senhor, não tem como nós nos mantermos doentes. Porque seria cego guiando cego. E ambos cairiam no abismo. Muitas de nós, às vezes, até lideramos grupos de pessoas estando doente. E o Senhor quer que nós venhamos ser curadas para que nós possamos ser sal, ser vida, ser cura na vida de outros. Amém? Quem aceita o desafio? É claro, queridos, que isso é um caminhar, não é da noite para o dia. Mas eu acredito que o Senhor, Ele começou uma obra e Ele será fiel, como sempre foi, para cumprir e terminar. Eu quero falar com vocês um pouco sobre princesas restauradas. Muitas não sabem o que é. Há pouco tempo nem eu sabia. Eu confesso para vocês que eu também não sabia. Um dia o Senhor nos deu a seguinte direção. Eu ouvi muito claro, eu estava passando no corredor dessa igreja e ele falou: Mauriane, eu preciso de você para fora. Eu preciso de você lá fora. Por que que o Princesas Restauradas, ele não é, quando eu falo não é denominacional, nós não colocamos um rótulo, e nós temos pessoas de toda e qualquer religião, credo, não interessa, para nós não importa se você é homossexual, não importa se você é um bandista, espírita, evangélico, católico, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em fazer a única coisa que o Senhor nos mandou fazer, que foi amar. E Ele nos ama incondicionalmente. E é assim que Ele quer que nós também façamos. E que nós venhamos aprender isso. E não amar apenas de palavra, mas que nós venhamos amar de fato. E amar, querido, requer renúncia. Amar, mas só que é prazeroso, tá? Às vezes a gente fala assim, amar é você morrer. Glória a Deus, mas a sua morte é melhor para você do que para o outro que está recebendo aquilo que você está dando. Porque o Senhor, Ele usa, quando fala sobre a espada afiada que separa, Ele realmente separa. E Ele tanto trata você, como Ele trata outra pessoa. E eu quero dizer para você que eu sou mais beneficiada, eu tenho certeza, na minha vida, desde que eu ouvi o que o Senhor falou para mim, mais do que qualquer um de vocês. Porque é muito bom poder ver pessoas realmente interessadas em agradar ao Senhor, em ter uma mudança de vida. Então, Princesas Restauradas, ele falou: Mauriane, eu quero que você ajude prostitutas, exatamente essas pessoas que eu falei para vocês. Prostitutas, são pessoas que têm problema com homossexualismo, são pessoas que têm problema com droga, são pessoas que têm problema com bebida, com qualquer outro, são pessoas quebradas, pessoas feridas, pessoas que estão, Mauriane, na minha presença, mas elas são destruídas, porque o Senhor, Ele não quer que você apenas receba Ele, como a tia Ju falou, organize a sua salvação e está tudo bem. Não, Ele tem interesse que você tenha uma vida plena aqui na terra. O Senhor, Ele nos criou para reinar. Ele nos criou para reinar e para dominar. Mas nós, muitas vezes, queremos dominar sobre pessoas, mas não conseguimos reinar sobre coisas. E Ele nos criou para reinar sobre coisas. E aí, essa mentalidade que o diabo trocou, porque como o diabo não podia dizer que você não nasceu para reinar, ele falou: nasceu para reinar sim, sobre pessoas. Ele inverte, entendeu? Então que a bússola hoje da sua vida esteja sendo ajustada para que você passe a entender que você tem que reinar sobre coisas, sobre você, sobre as suas emoções, sabe? Sobre a dificuldade que você julga mais importante do que você. O Senhor te chamou para reinar sobre isso. Amém? Então, os Princesas Restauradas, ele surgiu para isso. E o Senhor falou: você vai começar com as pessoas que têm problemas dentro da igreja.
Dentro da igreja nós temos moças com problema de prostituição. Nós temos problemas com moças que se masturbam. Pessoas que são virgens, mas que a mente é corrompida, que não tem santidade. E não é, queridos, porque elas não querem, até desejam isso, mas elas não conseguem reinar sobre si mesmas. E aí, com isso, elas entram num outro lugar, que é um lugar de condenação. Porque se eu sirvo a Deus, eu estou na presença do Senhor e eu vou para o meu quarto, por exemplo, me masturbar, eu saio de lá, eu vou chorar, porque o meu espírito começa a sofrer com isso, e o diabo aproveita a situação para poder te acusar. Está vendo quem você é? Você é isso. Ou então, de repente, você começa com pensamentos impuros, e aí você fala, meu Deus, e você começa a não se sentir digno. O Senhor te convida a se perdoar, a se amar. Você nunca vai conseguir vencer as suas fraquezas, as suas necessidades por conta própria, e nem por esforço, nem por seu esforço próprio, mas por decidir ir para Ele, porque indo para Ele, tudo é resolvido. Amém? E eu falei, Senhor, Ele falou, Mauriane, então, você vai levar isso e eu vou formar um exército. Ele falou, hoje, nós começamos com uma menina, hoje nós temos uma página que 600 e poucas pessoas nos seguem. Pessoas que nós não conhecemos, poucas nós conhecemos, a maioria não nos conhece. Nós temos um WhatsApp, um grupo. Esse grupo nós temos quase 90 meninas, muitas delas nós não nos conhecemos, mas o Senhor tem nos ajustado em relacionamento. Não existe mais barreira para que você não venha fazer a obra do Senhor. Muita gente diz assim, a tecnologia é do diabo. Mentira. A tecnologia ela pode ser usada pelo diabo, né? E você se permitir ser usada. Mas a tecnologia ela é de Deus. Hoje nós temos meninas fora do país que se comunicam conosco. Nós temos menina de estados longínquo, muito longe. Meninas de São Paulo, Pernambuco, Maranhão, Tocantins. Não, você não tem noção. Brasília e aí por diante. Tem meninas que a gente não conhece, mas são meninas que, quando estão com dificuldade, elas pegam o telefone e elas chamam. E a gente conversa. A gente ora, a gente acompanha. Quando o negócio é difícil, a gente liga. Outro dia, a gente tem uma princesa no Pernambuco, que essa menina, assim, ela teve as emoções dela totalmente destruídas. Ela era uma menina que viveu no Evangelho. E ela passou por uma decepção amorosa, uma defraudação emocional muito grande, e ela se decepcionou dentro da igreja e saiu e foi para o mundo, e lá ela teve algumas decepções e se envolveu com pessoas que não devia. E um certo dia ela passou uma mensagem para nós, pedindo ajuda. E nós, para a honra e glória do Senhor, vimos, né, a mensagem dela e começamos a conversar com essa moça. Eu quero dizer para você que essa moça ela foi alcançada. Hoje ela voltou para os caminhos do Senhor. Ela largou as práticas ilícitas que ela estava tendo. Nós temos meninas que têm usado drogas e elas vêm e conversam com a gente e elas saem. Tem meninas com problema no lesbianismo que falam, eu decidi que agora eu quero ser mulher, eu quero ser mocinha. Isso é glória de Deus, querida. Isso não é obra de homem, não. E eu quero te dizer uma coisa. A minha vida sendo transformada, eu estou sendo curada em muitas áreas da minha vida, dentro dos Princesas Restauradas. Inclusive, estava falando com vocês, é uma cura. Porque eu odiava a minha voz, né? Detestava, assim. Eu passei a minha infância inteira ouvindo dizer que eu tinha uma voz horrível. A minha voz era horrível, era chata, e eu acreditei. Bem na verdade que não é essas coisas, né? Mas não interessa, o Senhor me criou única. E isso vai ser suficiente. E se eu não tivesse a voz, eu ia servir Deus fazendo libras, sabe? E se não fosse, era desenhando, não interessa.
Sabe, eu creio que o que nós precisamos não é de uma bela voz, não é de um bom sermão. O que nós precisamos para ser o tempero na terra, o sal na terra, é Jesus. E quando nós tivermos Ele, não importa se você tem voz da cara rachada ou se você tem uma voz excelente. Não permita que o diabo fale que sua voz é feia, porque é mentira, sabe por quê? Ele quer trancar sua boca para você poder não falar quanto que ele é ruim. Entendeu? Isso é estratégia. Então, aí, essa é a proposta. O Senhor falou, vocês vão conversar. Hoje você é uma, amanhã vocês são dezenas, depois você vai ser centenas e milhares e milhares. E eu creio nisso. Eu creio tanto que vocês é a prova disso. Amém? Então, eu creio que o Senhor tem uma grande obra. E nós fizemos o primeiro Princesas Restauradas. Ele deu um comando, nós fizemos, foi uma bênção. Nós fizemos o segundo agora, ele falou assim, Mauriane, eu quero que você faça, mas daí você vai fazer na igreja. E eu tinha assim, um medo de fazer na igreja, por evitar de algumas pessoas que não são da igreja não virem, né? Eu fiquei com medo. Mas eu falei, eu vou simplesmente obedecer. Ele falou assim, eu quero que você faça e eu não quero que você cobre nada. Querida, esse é um desafio. Eu falei, Jesus, agora o Senhor está me ensinando a andar de fé em fé, de glória em glória. Porque para quem não tem um centavo no bolso, o Senhor fala assim, é para fazer e não é para cobrar nada. E ainda falou tudo, gente. Ele falou, quer que a igreja seja decorada como um lugar de casamento, porque vocês não têm noção do que vai acontecer mais tarde. Vocês não têm noção. Eu vou te falar, eu não vou nem ficar falando muito, porque eu começo a querer chorar, porque ele me mostrou o que vai acontecer. Então, ele falou, eu quero que aquela igreja seja decorada como um casamento. Ele começou a falar o que ele queria, e eu assim, né, eu sou assim, de ir na frente. Ele fala, eu falo, entendi, já vou fazendo. E ele, calma, não é assim. Ah, Senhor, mas eu vou, olha, o tanto que vocês são preciosas para Ele. Vai ter um momento ali, que depois vocês vão saber do que eu estou falando, e eu falei, Jesus, eu vou mandar, eu vou colocar aí de duas em duas. Ele falou, negativo. Eu quero de uma em uma, porque cada uma tem uma história comigo. Queridas, eu fiquei assim, apaixonada. Ele falar que Ele quer que seja uma só, porque a história é diferente. Eu falei, meu Deus, como a minha mente é pequena. Aí vai ter um outro momento que depois vocês vão lembrar, na hora que vocês estiverem lá, vocês vão lembrar, tá? Aí, eu disse assim, alguém disse para mim, ai, empolgada, né? Outra parecida comigo. Olha, então, e aí a gente vai colocar, e nós vamos colocar alguém representando Jesus como noivo. Gente, vocês não têm noção do ciúme que ele ficou. Meu Deus, meu coração parecia que eu ia infartar. Se tivesse colocado aquele negócio para aferir quantas vezes dá meus batimentos cardíacos, misericórdia, eu falei, tá bom, eu entendi, porque aí eu queria, na hora que eu ouvi, eu falei, é mesmo, né? E ele, pum, sabe quando você torce roupa? Ele torceu meu coração, e ele falou, meu espaço eu não vou dar para ninguém. Ele falou, eu não quero que elas olhem para ninguém e veja que sou eu, porque ninguém se compara a mim na vida delas, a eu na vida delas. Querida, vocês vão ter um momento sensacional. Eu vou ter, porque ele me falou que eu também vou ter, porque o que vai acontecer ali eu ainda não vivi. Ele me mostrou e eu não vivi, mas eu vou viver hoje em nome de Jesus, porque eu não abro mão de viver o melhor do Senhor na terra. Amém? Então, assim, nesse encontro, ele falou, Mauriane, eu quero que você fale com elas sobre o meu amor. Eu quero que vocês falem para elas que eu não sou o que ensinaram para elas. Eu não sou o que a religião ensinou para elas. Ele falou, eu quero que você separe muito bem quem sou eu, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Tanto é, querido, que vocês vão ouvir falar das 3 pessoas aqui separadamente. Embora nós saibamos que eles são 3 pessoas diferentes com uma só essência. Não é isso?
Eles têm a mesma essência, a mesma santidade, o mesmo DNA, mas são pessoas diferentes. Muitas vezes nós não sabemos separar isso. E ele desejou isso nesse encontro. E eu creio que a vontade do Senhor hoje é realmente saber separar. E a partir de agora você vai saber se relacionar. A maioria das meninas que andam comigo, elas falam assim, como que eu sei quando é Deus? E eu quero que vocês fiquem à vontade para conversar comigo, tá? Eu não estou pregando, eu estou conversando com vocês, tá bom? Porque eu não sou pregadora. Ou acho que não sou, né? Não sei. Então, assim, elas perguntam, como que eu sei quando é Deus? Quando que eu sei quando é Jesus? E quando eu sei que é o Espírito Santo? Porque a gente fala confusão danada. Só que quando se fala de Deus, na grande maioria das vezes, nós fomos ensinadas de que se a gente não andar na linha, Deus vai te pegar e vai te castigar, não é isso? Ele vai te punir porque você errou. Ai de você se errar. Aí isso foi algo que a religião criou. Os nossos pais, eu até estava conversando com umas meninas ali, os nossos pais nos ensinaram também. Olha, Deus castiga desde cedo. Papai do céu não gosta e Papai do céu castiga. E isso vai sendo criado na nossa mente, que nós temos um Deus mau. E eu quero mostrar para vocês, eu não vou ficar falando muito, porque eu passaria a minha vida inteira aqui falando como Ele é bom. E eu não conseguiria, com palavras, colocar como Ele é bom. Então, eu vou deixar para vocês algumas coisas. Sabe por que o diabo tenta roubar essa identidade de você, de filha? É porque a gente sabe que o pai, mesmo que a gente não mereça, nós temos parte na herança, não é isso? Olha, imagina você com um pai muito rico, muito poderoso, e aí você é toda rebelde, né? Não está nem para o seu pai, mas o que acontece? Se seu pai falece, ele deixou um testamento, quem que vai herdar as coisas dele? É você, não é? No reino dos céus não é diferente. Se você é filho, ainda que você erre, você vai fazer o seu concerto com o Senhor. E você não vai perder sua herança. Ele não vai deixar de ser teu pai porque você errou. E ensinam para nós isso. Que nós, se a gente errar, pronto. Aí a gente começa a se autocondenar. E ele falou, Mauriane, muitos me veem como um homem mau. Que se elas não andarem direito, eu vou bater nelas. Eu vou fazer com que elas sofram para elas saberem o tanto que não pode errar comigo. Muitas veem Jesus como o coitado, né? Aquele, nossa, que morreu na cruz, que se sacrificou e que, meu Deus, eu tenho que... Coitado de Jesus. É um remorso que a gente tem, porque a gente acha que tem que servir a Jesus porque ele morreu na cruz por mim. Então, eu tenho que retribuir isso. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que nada que nós venhamos fazer se equipara àquilo que ele fez. Então, nós nunca conseguiremos pagar. É besteira, é tolice. Quando ele disse que uma coisa só é necessária, ele quis dizer o seguinte: apenas me receba, apenas me tenha. O Espírito Santo, esse, meu Deus, o Espírito Santo, eu creio que ficou com a parte mais difícil, que é até Jesus voltar, ele está aqui. Sabe, dentro da gente lutando e a gente rejeitando e a gente ferindo e ele ali insistindo, ele não desiste. Ele não desiste e ele fica, não vai por aí, vamos por aqui, tentando nos levar para um caminho que nos leva a Deus. E nós, muitas vezes, nem sabemos quem é ele direito. Sabemos que ele existe, mas não sabemos quem é ele e não sabemos nos relacionar com ele. Então, esse dia vai ficar marcado na sua vida. Você pode esquecer de muita coisa que eu vou falar aqui, mas uma coisa vai ficar marcada na sua mente: quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo.
Eu creio, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque a partir de agora, você não vai mais se ver como alguém que não merece, mas você vai se ver como filha. Amém? Eu vou deixar, se vocês quiserem anotar, eu não vou ler, mas eu vou fazer questão que vocês anotem. Para que versículos que vocês já conhecem, tem vários, mas eu só vou deixar esses para vocês poderem meditar em casa. E Gênesis 1, 26, diz que, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existem muitas coisas para ser vista aqui, mas eu só quero que você se ligue nisso agora. Ele criou todas as coisas, mas você, ele criou dele mesmo. Ele criou o melhor. Então você não pode achar que você é inferior a nada, nem inferior a ninguém. Você foi criado do melhor. Amém? Eu vou te mostrar aqui uma outra, mais 3, para você guardar e nunca mais esquecer disso. Em Salmo 139, se você quiser anotar para depois você ver. João 3,16 e João 1,12. Em Salmo 139 diz o seguinte: Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Você pode acreditar aqui nesse versículo que você não é um acidente? Quem pode dizer, eu não sou um acidente? Eu não sou um acidente. Queridos, eu poderia dizer que eu teria sido um acidente, porque eu vim fruto de um relacionamento não lícito, não conheci o meu pai, eu passei durante muito tempo ouvindo a minha mãe falando coisas ao meu respeito, ao meu nascimento. Mas quando eu vi isso aqui, que antes que eu tivesse nascido, ele já tinha uma história para mim, eu entendi que eu não sou um acidente. Eu sou um projeto dele. Amém? Você é um projeto do Senhor. Todos os seus dias ele já sabe. Não tem nada que você vai fazer. Não tem nada que ele antes não já saiba que você fez. Agora, você concorda que quando a gente peca, desde o princípio, Adão e Eva pecaram. O Senhor, Deus, criou Adão e Eva, colocou no paraíso para reinar, certo? Não haveria morte, não haveria sofrimento, era tudo muito perfeito o plano. Porém, ele já sabia o que ia acontecer. Mas, aí tá, o homem pecou. A Bíblia fala que Deus criou o homem e ele vinha todos os dias se relacionar com ele. Aí o homem pecou. Quando o homem pecou, a primeira atitude dele foi se esconder. Toda vez que nós pecamos, a primeira atitude nossa até hoje é nos esconder. E às vezes a gente fala, nossa, porque Adão, nossa, porque Eva, nossa, sabe, a gente julga os dois, na realidade nós somos piores até que eles. Porque nós também pecamos e nos escondemos, porque ficamos com vergonha do Senhor. O pecado gera vergonha. E depois gera acusação, se não houver uma confissão e um arrependimento. E leva à sua queda. O pecado ainda não é uma queda, ao meu ver. O pecado foi um acidente de algo que aconteceu. Isso se não for premeditado. Mas, a partir do momento que você esconde o teu pecado, você se esconde de Deus, aí você está caindo. Porque nós não acreditamos que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós não acreditamos que Ele é bom. Então,
que eu vi aqui? Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, eles pecaram. Hoje eu estava tomando banho e ele falou para mim assim, Mauriane, quando vocês falam, presta bem atenção no que eu vou falar agora, quando vocês falam que Adão e Eva pecaram e que o cordeiro, eu matei um cordeiro, um cordeiro que nunca tinha havido morte até então, aquele foi o primeiro, eu matei para poder vesti-los, para eles poderem se apresentar diante de mim. Porque até então, eles estavam se escondendo, né, usando uma máscara ali. Aí o Senhor fez isso. Ele falou, naquele momento, o meu coração doeu tanto quanto no dia que Jesus foi crucificado lá na cruz. Porque no dia que isso aconteceu, ali Jesus estava sendo morto. E vocês veem isso com uma naturalidade, como se só um animal tivesse sido morto. Mas ali já era a crucificação de Jesus. Queridos, é muito sério isso. Aí passaram-se alguns anos, o homem continuou, né? Aí tá, o Senhor continuou se relacionando com o homem. Eu acredito piamente em todo o meu coração que Deus até hoje, Ele se relaciona conosco todos os dias, assim como Ele fazia com Adão e Eva. Porque assim como Ele matou o cordeiro e vestiu eles, e eles continuaram conversando, apesar deles terem sido expulso de lá do paraíso, mas o Senhor continuava falando com ele e falando com a descendência dele. A prova disso é que quando você vê ele conversando com Abel e Caim, ele falou, Caim, por que teu semblante caiu? Isso significa que ele vinha ainda todos os dias conversar com ele. E eu acredito que quando o mundo entrou no caos total, que foi necessário que viesse Jesus, porque o pecado estava grande, nós estávamos escondidos e impedidos de nos apresentar diante dele, ele enviou Jesus, porque o Cordeiro também trouxe para nós uma veste, para que nós pudéssemos nos vestir e nos apresentar novamente diante dele, e ele continuar se relacionando com o homem todos os dias. Isso foi o que ele falou para mim hoje. Até então eu não sabia o que ia falar. Eu falei, eu não vou procurar em Bíblia, eu não vou procurar, eu quero que o Senhor fale comigo. E ele falou isso. E eu quero te dizer que se você hoje tem se escondido e você hoje não tem ouvido o Senhor, não é porque Ele deixou de falar com você. O seu pai, ele não deixou de falar com você. Você muitas vezes deixou de escutá-lo. Mas eu declaro nessa tarde que a partir de hoje os seus ouvidos espirituais, eles vão estar sendo abertos para que você possa ouvir a voz do seu pai. Amém? E que nada nesse mundo, nem no porvir, possa impedir você de ouvir o seu pai. Não acha que você tem que ser digna para ouvi-lo, porque nós nunca seremos dignos. Mas pensa que você é filho, e se você é filho, você pode conversar com teu pai. Quando ele diz que, olha, Deus, outro dia eu estava conversando com as meninas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, não é isso? Aí, eu conversando com as meninas, elas falaram assim, nossa, mas Jesus, né? Jesus é amor, porque o sacrifício de Jesus e tal. E assim, eu posso falar para vocês, eu vejo Deus como meu pai, porque eu ainda era adolescente, ele disse, você não precisa de pai, eu sou o teu pai, eu supro as suas necessidades, eu amo você e eu vou cuidar de você. E a partir desse momento, nunca mais eu senti carência de pai, eu não me importaria o meu pai... Segundo, né, histórias que eu nunca nem quis saber, só para você ter uma noção, o meu pai biológico morreu, eu era criança, então eu não conhecia, eu nunca fiz questão de querer saber nada sobre ele, porque eu sou suprida.
Eu sou suprida. E quando eu erro, quando eu cometo coisas durante o meu dia, que eu sei que eu entristeci Ele, eu chego e eu falo, Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Tem pessoas que não acham nem que pode chegar diante de Deus e falar, Pai, me perdoa. Se primeiro falar assim, Espírito Santo, Jesus, fala para o Pai que eu peço perdão, entendeu? O véu foi rasgado, querida. O véu foi rasgado. Se alguém coloca na sua mente que hoje ainda você não pode falar com o Pai, isso é mentira. Eu tenho que falar com o Espírito Santo primeiro, com Jesus primeiro, para eu poder falar com o Pai. Você pode falar, você tem que se relacionar com os três, mas você tem o direito de chegar diante do seu Pai a hora que você quiser. Quem é que tem um pai e tem que pedir permissão para falar com ele? Isso aconteceu um dia, mas hoje você tem a liberdade de entrar no Santo dos Santos a hora que você desejar e se relacionar com teu Pai. Amém? Que todo sofisma na mente sobre isso venha ser lançado por terra, em nome de Jesus. O Senhor, Deus, Ele quer ser chamado de Pai. Olha só, Senhor, quem é Senhor? O Senhor tem servo. Se você se sente servo, você não tem mais nada menos do que aquilo que você luta, vamos dizer assim, se esforça para fazer. Mas se você tem pai, se você o vê como pai, você tem direito da herança. Porque o trabalhador, ele é digno do salário, mas o filho é digno da herança. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar? Eu não estou interessada em causar um grande impacto no coração de vocês e verem vocês por aqui chorando. Sabe, amém se isso acontecer, amém se vocês entrarem nesse lugar. Mas a minha intenção aqui nessa tarde é que vocês tenham esse entendimento. Quem é o seu Pai? Valorize, porque muita gente não sabe que tem. Muitas pessoas que fazem tanta besteira por aí, muitos até tiram sua própria vida, é porque não entendem que tem um Pai e que cuida. Só que todo pai, queridas, que ele cuida, que ele ama, que ele zela, mas ele também corrige. Quem é o pai vendo seu filho cair no precipício, fazendo trem errado, não vai fazer nada? Não existe. Você vê o seu filho fazendo algo errado, você tem que corrigir. Só que você que é pai, corrige em amor. Quem é que corrige você com severidade? É o diabo. Corrige não, né? Ele castiga. Ele te dá um peso. Ele joga um jugo em cima de você. O diabo castiga. Deus não. Deus, ele te corrige. Porque ele fala que ele corrige aqueles que ele ama. Eu quero que vocês tenham esse entendimento nessa tarde. E eu peço para vocês levantarem antes que vocês comecem a ficar cansadas. Porque eu sei que depois de um almoço desse, a gente fica meio assim, né? Eu queria só que você mostrasse ali. Tá bom. Então, vocês sabem que tem um pai? Amém? Quem aqui pode dizer e entender? Olha só. Eu quero que você entenda que desde a fundação do tempo, do mundo, a única intenção de Deus é pegar você, ter um relacionamento com você. Ele não te criou para você cantar bem, para você, sei lá, pregar bem. Não foi para isso. Ele criou você para se relacionar com você. E se você não fez isso, não tem feito isso, que seja por causa do pecado, que seja por falta de fé, e seja por falta de não se sentir filha, porque muitas pessoas teve um pai terrível e começou a transferir isso para o nosso pai. Mas só que ele diz, ainda que o seu pai, sua mãe esqueça de você, eu jamais esqueceria. Então, eu quero te dizer, desvincule, quebra todo vínculo que possa existir entre seu pai terreno e seu pai do céu.
Amém? Ainda que seu pai seja o melhor do mundo, eu quero te dizer que o nosso pai é melhor do que todos e o melhor dos pais. Eu quero te dizer que ele criou você para ter relacionamento no princípio. Aí o homem caiu, aí ele pegou e trouxe Jesus, aí matou o cordeiro, para voltar a ter um relacionamento com o homem de novo. O homem, aí voltou a ter relacionamento, conversava todos os dias. Aí o homem caminhou, chegou um tempo que o homem já não conseguia mais vê-lo. Aí ele pegou e enviou Jesus, para que ele possa ter relacionamento de novo com você. Então você vê um pai que, apesar de ser o dono do universo, o todo-poderoso, mas tudo que ele deseja é se relacionar com você. Porque ele já é dono de todas as coisas. A única coisa que ele deixou livre para você dar, se quiser, só se você quiser, é o seu coração. É o seu direito de filho, para que ele seja o seu pai. E até hoje o Espírito Santo ele tem conduzido você a esse lugar. Porque sem o Espírito nós não conseguiríamos fazer isso. Sem Jesus, isso não seria possível. Porque foi através de Jesus, o Cordeiro, que foi rasgado o véu e trouxe, né, essa identidade de volta. E com o passar do tempo, com o pecado, se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito, nós não conseguiremos ver também o nosso lugar de filho. Porque o mundo, a tribulação, a nossa alma, ela tenta esconder. Ela é o véu que nos impede de chegar a Ele. Mas com o Espírito e com o desejo no seu coração, você pode chegar ao seu Pai a hora que você quiser. Amém? Senhor, Pai, nessa tarde, Senhor. Paizinho querido, que nesse momento o Senhor venha trazer a certeza no coração de cada um de nós. A certeza de que nós somos amadas. A certeza de que nós somos queridas. A certeza de que o Senhor faz loucuras para poder ter o nosso coração. Pai, que nós venhamos entender que nós não precisamos viver de emoção para chegar ao Senhor. Que mesmo que nós estejamos tristes, alegres, com raiva, seja como for, nós temos um Pai que ao chegar na presença dEle, tudo se desfaz. Em nome de Jesus Cristo, que nós encontramos esse lugar. Que nós encontremos esse lugar em Ti, Pai. E nós possamos dizer que o Senhor é o nosso Pai. Oh, Pai, que a Tua presença venha ser real aqui nessa tarde. Nós chamamos a Tua existência aqui nesse lugar, porque no nosso coração ele já existe. No mundo espiritual ele já existe. Eu posso chamar o que eu quiser, porque eu sou filha. E desejar a Tua não existe protocolo entre nós dois, porque tudo que tinha foi quebrado.